A palavra Shiva é um adjetivo na língua védica, na língua sânscrita, é um adjetivo que significa benigno, benfazejo. Isso parece um tanto diferente da imagem usual que se tem do deus Shiva como destruidor por conta da sua participação numa Trimurti, numa trilogia de deuses, criada posteriormente à sua origem, ou seja, criada durante o período do Brahmanismo na Índia, e que aparece nos Puranas e persiste até hoje como uma das opções de panteão do hinduísmo. Essa Trimurti, no entanto, é artificial. E nessa Trimurti o Shiva, o Deus Shiva, aparece como responsável pela destruição e transformação do universo. A Trimurti seria composta por Brahma como criador, Vishnu como preservador, conservador do universo e Shiva como destruidor. Mas na origem o nome Shiva, que é um adjetivo, aparece nos Vedas diversas vezes, apenas como adjetivo. Ele significa simplesmente benfazejo, benigno. E é numa frase da Shvetashvatara Upanishad, já no final do período védico, numa das Upanishadas não muito antigas, ou seja, de cerca de 900 anos antes da nossa era, a Shvetashvatara Upanishad, num verso dessa Upanishad, a palavra aparece de uma forma, dentro de uma estrutura gramatical que ela pode ser interpretada tanto como um adjetivo. O verso é dedicado ao deus Rudra. Ela tanto pode aparecer ser entendida como um adjetivo do deus Rudra, que seja Rudra benigno, como pode ser entendida como um nome próprio. E foi de fato essa interpretação de Shiva como um nome próprio que prevaleceu nos séculos que se seguiram a essa Upanishada, a composição dessa Upanishada. Shiva nasce nessa Upanishada como um personagem independente, derivado do deus Rudra, um deus mais antigo, um deus védico mais antigo. O mesmo deus que deu origem ao conceito de Brahma. O conceito do deus Brahma é um conceito que mistura um deus abstrato, como a figura de Bhagavan, e um deus mais concreto, furioso e intempestivo, que é o deus Rudra. E Brahma deriva daí, mas evolui como um conceito próprio, independente nas Upanishadas. O Rudra termina por ser um aspecto de Brahma, na época dessa Upanishada, da Shvetashvatara Upanishada. Rudra é um aspecto de Brahma que é benigno, ou seja, um aspecto de Brahma que nessa Upanishada é tratado como um aspecto benigno, um aspecto tranquilo, sossegado, de meditador, de renunciante, que é o que interessa para nós aqui nessa abordagem que nós estamos fazendo nesta aula em particular. Shiva, portanto, nasce como um aspecto benigno, benfazejo de Rudra, porque Rudra é o vento furioso das tempestades, nós já vimos em aulas anteriores. E Shiva é benfazejo, é benigno, é tranquilo, sossegado. E ele aparece e se torna logo um paradigma do renunciante perfeito, porque ele renuncia ao seu poder e à sua fúria para habitar dentro do coração de cada criatura. Então ele se torna um renunciante que renuncia à sua condição de um Deus superior para se tornar o eu que habita no coração de cada um de nós. Como renunciante, ele é representado na iconografia, de uma maneira geral, sentado em profunda meditação. Ele porta um tridente, o Trishula, ele porta uma serpente enrolada no pescoço, que é o Nagendra, o rei das cobras, das serpentes. Ele tem uma vinculação com o elemento água, que é evidenciada pela presença do crescente lunar e da deusa Ganga, do rio Ganges, na sua cabeça. Tudo isso está relacionado a histórias, a narrativas, algumas das quais nós já mencionamos em aulas passadas, né? E ele aparece vestido com a indumentária própria de um renunciante. Então ele se torna um deus popular como um deus renunciante. E, no entanto,
ele não renuncia, não abandona, por assim dizer, o desfrute do mundo material. A sua vinculação com o mundo material é evidenciada no seu colar de crânios, o Mundamala, que ele carrega no pescoço, e o símbolo da alegria desse desfrute do mundo material está representado no seu tamborete Damaru, com o qual ele faz um ritmo, o ritmo que fundamenta uma dança chamada Tandava, que é uma dança feroz que agita o universo inteiro. Então esses sinais expressam a sua relação com o mundo material, com o mundo manifestado, que é uma relação que chega a ser um pouco ambígua. Ele é tão vinculado, ele é tão colado ao mundo material com o fato de ter renunciado à sua condição original, uma condição de um Deus abstrato, né, como era o Deus Brahma ou Bhagavan original. Ele renuncia a essa condição de Deus abstrato e se torna o próprio mundo. E a sua presença é que dá sustentação ao mundo, acredita-se, né, na crença Shaiva. É a sua presença, o seu olhar que deixa o mundo continuar a existir. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Deus Shiva é adorado em Varanasi como Vishveshvara, ou seja, como o Senhor de todos, o Soberano Supremo. E geograficamente a gente pode localizá-lo efetivamente na região dos Himalaias. Todo o seu simbolismo e todas as suas histórias conduzem as suas narrativas para a região dos Himalaias. Por exemplo, a sua primeira esposa, Sati, ela era filha de Daksha, e ela nasceu e cresceu na região que hoje é a cidade de Haridwar. Ali em Haridwar vocês encontram o templo de Daksha. Nesse templo de Daksha, que estaria no local onde viveu o sábio Daksha, filho de Brahma, né? Ali teria nascido a deusa e esposa de Shiva, Sati, que depois morreu e renasceu na forma de uma outra mulher chamada Parvati, filha do Himalaia, ainda assim no cenário do Himalaia, porque Haridwar fica na porta dos Himalaias, ou seja, bem no ponto em que o rio Ganges deixa a área montanhosa dos Himalaias para começar a correr na planície. Então esse ponto, por isso a porta do reino dos deuses é a porta que dá para o território dos Himalaias. A segunda forma assumida pela esposa de Shiva, portanto, é a forma de Parvati, uma deusa dos Himalaias. Himalaia é o nome do pai dela, efetivamente, né? E a residência desse casal, do casal divino, Shiva e Parvati, é o Monte Kailasa, o monte que fica além dos Himalaias, né, no Planalto Tibetano, uma montanha mítica, fica ao norte do lago Manasarovara. É uma região que é uma continuação, por assim dizer, dessa região dos Himalaias. Portanto, a mitologia de Shiva é de florestas das montanhas e montanhas nevadas, picos nevados, rochosos, rochedos elevados, onde ele gosta de se sentar e meditar profundamente. Na figuração tradicional, o Deus Shiva é representado com um terceiro olho na testa ou entre as sobrancelhas. Esse terceiro olho é um olho muito importante porque ele atribui a Shiva, ou ele representa de Shiva, um poder extraordinário, um poder adicional em relação a outros deuses. Um poder extraordinário que se ilustra pode-se dizer, com duas histórias podemos ilustrar isso. A primeira história conta que Parvati gostava muito de brincar com Deus Shiva, provocá-lo, e um dia ele estava em profunda meditação e ela veio por trás e cobriu os olhos dele, fazendo a brincadeira do adivinhe quem é. É meio difícil que ele errasse, mas em todo caso ela cobriu os olhos dele. Mas o que ela não percebeu naquele momento é que o olhar de Shiva
era o que sustentava o universo. A sustentação do universo dependia exclusivamente do olhar de Shiva. O universo só existe porque Shiva está olhando. E aí o universo começou a se desfazer, começou a se desmanchar. Mas Shiva não queria incomodar sua esposa, contrariar sua esposa. Ele não queria tirar as mãos delas dos seus olhos. Então se diz que foi por essa razão que ele fez surgir um terceiro olho na testa, porque ela só tinha duas mãos, né? Se ela tivesse três, o universo estava destruído. Mas ele fez surgir o terceiro olho que salvou o universo da destruição, preservou o universo vivo, estruturado, porque ele continuou olhando com esse terceiro olho. Essa história se complementa com uma segunda história onde o terceiro olho deixa de ser o olho que sustenta, que constrói, que sustenta, que dá estabilidade, para ser um olho destruidor. Se conta que no início, quando ele se casou com a deusa Parvati, ele estava dedicado a uma profunda meditação e não consumou o casamento, ele não teria tido relações sexuais com a sua esposa e, portanto, não tinha um filho. E por milhares e milhares de anos ele ficou nessa condição, entregue à profunda meditação, sem contato qualquer com a sua esposa, né, que ficava apenas aguardando que ele encerrasse a meditação para, quem sabe, fazer um filho. Nesse período em que isso aconteceu, o universo foi ameaçado pela presença de um demônio chamado Tarakasura. E Tarakasura estava infernizando Indra e os seus deuses, Indra e o seu exército de deuses, que não conseguiam fazer frente porque Tarakasura, segundo a informação trazida por Brahma para Indra, só poderia ser morto, só poderia ser destruído pelo filho de Shiva. Mas quem iria destruir o filho? Quem queria destruir Tarakasura se Shiva não tinha filhos? Shiva não tinha feito filhos nenhum. Então o deus Indra ficou num dilema danado. O que eu faço? Então ele chamou um dos seus deuses, um dos deuses do seu exército, que é o deus Kama, e pediu a ele que fosse despertar Shiva da sua meditação e que inspirasse em Shiva o amor, o desejo sexual por sua esposa, de modo que assim eles pudessem ser protagonistas do nascimento do destruidor de Tarakasura, que seria futuramente então o deus Skanda. Mas quando Kama se aproximou de Shiva, primeiro ele criou um ambiente de primavera eterna, né, para propiciar o romance entre Shiva e Parvati, deixou Parvati encantada, desejosa de se encontrar com Shiva. E quando ele foi despertar Shiva da sua meditação, do seu transe meditativo, Shiva ficou tão furioso que abriu o terceiro olho e fulminou, transformou em cinzas o deus Kama. Depois que ele entendeu o que tinha acontecido, qual era a razão de Kama ter perturbado a sua meditação, Shiva teria perdoado Kama e devolvido a vida a Kama na condição de que ele continuasse como um ser invisível, incorpóreo, porque assim é o desejo. O desejo não é percebido, não é corpóreo. Então ele criou essa condição para Kama e consumou seu casamento com a deusa Parvati e salvou o universo com seu filho, que destruiu o monstro Tarakasura. Então nesse caso se vê que o terceiro olho de Shiva tem dois aspectos. Na primeira historinha, ele tem um aspecto benigno de ser aquele que sustenta o universo em qualquer hipótese. E na historinha de Kama, ele é aquele que guarda todo o segredo da destruição, guarda todo o potencial destrutivo do Deus Shiva e concentra num ponto só, que é esse terceiro olho. Mas vamos voltar a Shiva como renunciante, como modelo de renunciante. Nós dissemos agora há pouco que ele é uma das formas assumidas por um deus mais antigo, abstrato, um deus primitivo da Índia e do hinduísmo, chamado Bhagavan. Bhagavan é conhecido hoje mais como se fosse um nome, um epíteto de Krishna,
o Deus Avatara de Vishnu que aparece na Bhagavad Gita, ou o próprio Vishnu, o Deus Vishnu, ou o próprio Deus Brahma, que recebem esse nome Bhagavan. Mas Bhagavan é um Deus muito antigo, abstrato, cujo nome significa aquele que é provido da Bhaga, né, do Bhaga. O Bhaga é porção, a partilha, é uma parte, um pedaço, e se entende dessa forma um pedaço mais afortunado, mais valioso, mais precioso. Então Bhagavan significa literalmente, em certo sentido, significa rico, aquele que possui bens preciosos, que possui a parte mais importante ou a parte mais rica. Então é aquela pessoa que tem muita riqueza, que é chamada de Bhagavan. Veja que no Rigveda há um verso que é conhecido como Mrityunjaya Mantra, o mantra daquele que mata a morte, né, daquele que venceu a morte, que é o próprio Deus Shiva. Esse verso, ele chama, no caso é Rudra que está sendo homenageado, mas se entende como sendo Shiva, né? Ele chama Shiva de Pushtivardhana. Pushtivardhana significa aquele que faz crescer a riqueza. Então essa ideia é uma ideia importante, porque na origem ele é considerado um Deus muito rico e que favorece o crescimento da riqueza para o seu devoto, para aquelas pessoas que cantam louvores para ele. Então essa relação dele com a riqueza reforça o fato de que ele é um renunciante, porque ele renuncia a essa riqueza, porque Shiva vive como um pobre, como um mendicante. Ele se veste como um mendicante, ele é representado na condição do sannyasi, do renunciante, mendicante, né? É até uma caricatura em certas histórias do mendicante. Ele é descrito como mal cheiroso, mal vestido, sujo, e no entanto ele é um Deus que tem todas as riquezas do universo ao alcance das suas mãos. Então isso reforça o fato de que ele, por se chamar Bhagavan, ele é identificado como um Deus da riqueza, do desfrute, da beleza, das posses, né, das propriedades materiais, e no entanto renuncia a tudo isso, e daí mais uma vez ele ser um paradigma do renunciante perfeito. Shiva é desapegado e protege o desapegado. Protege as pessoas que vivem o desapego. O desapego é um dos fundamentos do yoga. E Shiva representa o Mahayogi, o grande yogi, o yogi perfeito. Ainda assim, mesmo desapegado, mesmo sendo um yogi perfeito, ele é capaz de destruir o universo se tomado de indignação quando ele assume a forma Bhairava. Bhairava significa aquele que dá medo, aquele que é assustador. Então, Shiva ele representa o equilíbrio de forças construtivas e destrutivas que deram origem ao universo e que um dia vão terminar com esse universo. E esse equilíbrio das forças é que mantém a vida no estado em que nós conhecemos, que mantém o universo funcionando, que mantém o prana circulando, que mantém a vida que nós desejamos viver. Essa é talvez uma das razões pelas quais Shiva se tornou patrono do yoga, por representar esse equilíbrio perfeito, por representar o sannyasi perfeito, por representar aquele que protege aqueles que têm desapego, aqueles que desfrutam do mundo sem se apegar a ele. O mais importante para nós, para compreender a natureza de Shiva, é entender que Shiva, com esse poder todo, com essa sua capacidade de renunciamento, ele habita secretamente a caverna do nosso coração, o esconderijo que existe dentro do nosso coração. Ele habita dentro de nós, ele é o eu que observa o mundo a partir da nossa perspectiva. Então, todo esse poder atribuído a Shiva está presente dentro de cada um de nós. Todo esse poder de desfrutar de forma imaculada e de renunciar com perfeição,
um perfeito desapego, todo esse poder está dentro de nós. Então nós podemos viver esse poder representado por Shiva porque, como dizem os Shaivistas, nós somos Shiva.